Estamos iniciando, é o podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play, sempre levando essa informação que eu tenho certeza diferenciada, transformadora e dentro do lema maior, marca do nosso programa, Nós Salvamos Vidas. Hoje uma palavra registrada e através do site nós-salvamos-vidas.com.br todos podem gratuitamente, em todo o anonimato, com toda a segurança, denunciar crimes contra mulheres, crianças e adolescentes, idosos, ou seja, todas as pessoas que sofrem algum tipo de violência ligada com os direitos humanos. Dentro desse contexto de levar informação que salva vidas, hoje eu posso dizer que estou trazendo nesse leque de entrevistas um tema até inédito, né? Porque nós vamos falar sobre todas as ações ligadas com os escoteiros, os grupos e mais precisamente, vamos dizer, esse corpo, esse grupo sediado aqui na nossa querida Paraíba. Por isso que tenho a meu lado duas entrevistadas hoje. Eu já tenho aqui a presença da presidente do grupo de escoteiros do ar, Ubutum 133 PB, que daqui a pouco vamos saber esses detalhes, a Flávia Gouveia e também a Merilande Videres, é isso, Merilande? Que ela, posso dizer assim, que gerencia os lobinhos, ou seja, está naquele trabalho mais diretamente ligado com as crianças que vão ficar, obviamente, adolescentes. Vamos começar pela Flávia. Flávia, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida. Muito obrigada, Fábio, pela oportunidade. É um prazer e divulgar o movimento escoteiro, que poucas pessoas conhecem, mas que também tem esse vínculo, sim, com salvar vidas. A gente vai contar algumas histórias aqui que vocês vão ver por essa ligação, essa ligação. Muito obrigada pelo convite. Eu notei que os escoteiros, como um todo, a nível mundial, estou falando, eles são muitos, né? Eu sei que tem os censos, às vezes os números não estão tão atualizados, mas eu vi coisa na casa dos 57 milhões no mundo. Exatamente. Tanto, às vezes, até nos impressionamos, não é, com esse número e presente em quase 200 países, não é isso, exatamente. Flávia? No mundo hoje são quase 60 milhões, como você afirmou. No Brasil, são mais de... Em 2019, antes da pandemia, a gente estava com 112 mil registrados. Tem uma queda com a pandemia, então a gente acabou 2022 com 60 mil pessoas registradas. E essa queda a gente também percebe nos grupos de João Pessoa. Poucas pessoas sabem, mas tem 11 grupos ativos de João Pessoa, de grupo escoteiro. 11 então, mil. 11 grupos ativos antes da certo, pandemia. 11 grupos ativos. Isso, a gente voltou hoje, estamos com 4 grupos ativos na cidade, mas na Paraíba todos somos 11 grupos escoteiros. E no Brasil todo, 112 mil acabaram em 2019, 62 mil agora em 2022. Muito interessante. Voltando a crescer o movimento. Verdade. E Merilande? Merilande, no caso, a gente chama ramo dos lobinhos, essa seria a palavra adequada? Isso mesmo. O ramo lobinho, ele é o ramo diferenciado do escotismo, primeiro porque ele é a base, então ele geralmente é o ramo que chama a atenção para as pessoas conhecerem o movimento, para quererem colocar os seus filhos, e ele é muito baseado realmente na forma lúdica de se viver numa floresta, de se viver em Alcaté. Então, por isso, lobos também. Entendi. Merilande, no caso, as crianças são obedientes. Eu vou lhe explicar por quê. Eu, quando diretor, já faz algum tempo, foi um desafio muito grande de uma grande instituição de ensino, e quando eu vi, a instituição tinha desde o berçário, né? Aí eu fiquei olhando ali, normalmente a gente ensaiava tudo, ou dizia tudo para as crianças, e quando chegava na hora, dava quase que tudo errado. Mas eu acho que lá, obviamente, vocês têm todo o lema da organização, da disciplina, não é isso? Isso. Trabalhar com criança realmente é algo desafiador. Mas, como eu digo, a criança a gente não mostra o respeito, a gente conquista o respeito delas. Então, crianças elas são acostumadas com rotina, com regras,
E é isso muito importante no ramo lobinho. Inclusive, o ramo ele é composto por 5 leis, que a gente diz mesmo, que são as leis das selvas e as leis que a gente traz para o nosso dia a dia, e as crianças se adaptam a isso, então é mais fácil. Flávia Gouveia, assim, como presidente, você está há quanto tempo, assim? Estou. Existe a gestão, é de quantos anos? Como é que funciona? Tem sim, a gente é eleito através da Assembleia de Paz, que é o órgão maior de um grupo escoteiro, de unidade escoteira local, é a Assembleia. E aí faz essa Assembleia, a eleição é por um biênio. Eu comecei em março de 2000 e estou presidente há apenas um ano, mas completei um ano agora em março. E o grupo, além da Assembleia e a diretoria, é dividido nos 4 ramos, como você já começou a ventilar com o Mary, que é o ramo lobinho, que é a nossa base. A base da sustentação de qualquer grupo escoteiro são os pequenininhos, são os lobinhos de 6 anos e meio a 10. Depois, quando eles completam 11, vão para o ramo escoteiro, que aí já tem outra ênfase. Enquanto o lobinho, a ênfase é socialização, são crianças que vão ali interagir, que vão fazer de conta que são é o menino Mowgli, que está sendo criado por uma alcateia, que os lobos adotaram ele. Tem todo o fundo do Livro da Selva, que é o livro de Rudyard Kipling. Verdade. E esse é o fundo motivador. Os escoteiros eles já vão se aventurar mais. Eles já vão um pouquinho mais para a independência, para gerir autonomia. O escoteiro já cozinha, o escoteiro já acende fogueira, enquanto os lobinhos ainda ficam nesse conhecimento meio que teórico, né? Os escoteiros já avançam mais. Os sêniores, que são de 15 a 17 anos, a estrutura do grupo. E os últimos, o programa educativo do método escoteiro vai até os 21 anos. Então, de 18 a 21, a gente tem o ramo pioneiro, que aí o projeto deles já é um projeto para a vida. Eles já aplicam o servir, é o lema deles, e eles já estão mais voltados para adaptar seu projeto de vida junto do grupo escoteiro. Ele faz o projeto dele para aplicar na vida. Ô Flávia, e você começou desde pequena nesse setor, há quanto tempo? Não, olha, o culpado, eu fico brincando assim, o culpado da gente entrar no escotismo, 99% dos adultos são os filhos. A gente sempre leva o filho para participar. Meu filho tinha 6 anos, começou em outro grupo escoteiro. Quando ele completou 6 anos e meio, a gente foi para a fundação do grupo escoteiro do Ubuntu. Em 2015, a gente participava da fundação. Mas só ele tinha idade para ser lobinho, ele estava com 6 anos e meio. Então, por causa do filho, o pai vai participando assim, vai levando, fica ali de tarde esperando. Daqui a pouco eu posso ajudar. E aí você ajuda arrumando um papel, ajuda servindo uma água. Daqui a pouco você já está envolvido no movimento. Você está de voluntário. Geralmente, os pais de apoio, eles vão se aproximando dos grupos escoteiros e foi assim comigo. E aí eu comecei a ser assistente da Alcatea, que é um chefe que auxilia na Alcatea, uma mãe que estava presente. Depois fui para o ramo escoteiro, e aí a gente tem os cursos, as fundações, toda a minha formação no escotismo foi dentro do ramo escoteiro. O curso preliminar e um curso intermediário. São 3 níveis de curso, só faltou avançado para me concluir a formação como escotista. E eu fiz no ramo escoteiro. E aí, nesse inteirinho, vai surgindo as necessidades administrativas, porque o grupo tem os chefes que lidam diretamente com as crianças, como o Mary é uma, e tem as fases burocráticas, né? E aí foi surgindo essa necessidade da gente ir para a diretoria. Eu fui diretora de métodos, depois fui diretora administrativa e agora estou diretora-presidente, né? Por esse biênio, acaba 31 de dezembro. Mas é sempre um prazer. Eu vou confessar que é melhor estar junto com as crianças. Entendi. Porque junto com as crianças a gente aprende mais, a gente sorri mais. O seu pagamento é o sorriso deles, é a alegria deles. E a parte burocrática é um pouquinho mais chata. Mas existe reeleição nessa área? Você é candidata? Como é que funciona? Existe, eu não pretendo. Eu queria que chegassem outras pessoas para voltar para junto das crianças, mas, na verdade, a gente vai ficando, né? Vamos ver o que acontece. Eu queria muito que chegassem outras pessoas para ter a renovação, entendeu? Merilande, no caso, vamos dizer, dos lobinhos, basicamente, qual a faixa etária que compreende, vamos dizer, esse ramo, essas pessoas, esse treinamento, essa instrução? Isso. Como Flávia falou, o lobinho é o ramo base do escotismo. Então, a gente recebe crianças de 6 anos e meio aos 10 e meio. Quando elas chegam aos 10, 10 e meio, a gente já começa o processo que a gente chama de passagem para o ramo escoteiro. Então, eles ficam acompanhando a reunião, tanto no ramo lobinho quanto no ramo escoteiro, e a gente faz uma cerimônia que eles ficam ansiosos para saber o que acontece, mas só acontece com a criança que está nesse processo da passagem, para aí sim ela viver realmente no ramo escoteiro. Entendi. Vamos ver a nossa primeira tela aqui na sequência, que é lógico, as pessoas já ficam curiosas com a origem, isso é normal, e aqui diz nessa tela significado para a palavra Ubuntu e o numeral 133, na verdade 133 PB. E aí? Assim, todo grupo escoteiro, ele na hora da sua criação, nós fomos criados em 2015, como eu já tinha comentado,
por 2 paraquedistas, um deles aposentado da Força Aérea Brasileira. Então, toda a nossa imagem visual, toda a nossa pesquisa para fundar o grupo foi muito bem feita. A gente está todo ligado, como é um grupo do ar, né? Eu vou explicar as modalidades depois. E a palavra Ubuntu, esses 2 amigos paraquedistas, com mais outros 2 amigos que já tinham experiência em escotismo, eles se uniram para formar isso. Ubuntu é uma palavra que é africana, é uma filosofia africana, na verdade, que significa, resumindo em uma palavra, união. Mas é uma filosofia muito bonita, que é aquilo que eu não posso ser feliz se você não está feliz. A lenda da criação foi antropólogos analisando umas tribos na África, e aí pegaram um cesto de doces, de frutas, uns contam doces, uns contam frutas, e colocaram perto de uma árvore. E mandaram as crianças daquela comunidade, quem chegasse primeiro no cesto ganharia todos. E as crianças deram as mãos e foram andando todas juntas e pegaram o cesto junto. E aí o antropólogo fosse entender. Tipo assim, por que você podia ter tudo sozinho? Aí eles repetiam Ubuntu, Ubuntu. Que é como se fosse, para eles, a explicação só valia a pena aquela alegria se todos fossem alegres, se todos conseguissem compartilhar aquilo. Então, é uma filosofia de vida muito bonita, e eles escolheram essa palavra Ubuntu para significar Ubuntu. E o 133 está relacionado diretamente a isso. Como eu disse, a criação foi muito bem feita, muito bem coordenada. É o Salmo 133, que diz, ó, quão bom e suave quando os irmãos vivem em união. Então, o numeral, cada grupo escoteiro no mundo, no Brasil, tem um numeral, você escolhe o seu numeral, e eles, para linkar a história do grupo, o nome do grupo, com o numeral, escolheram o numeral 133. Eu vou aproveitar, já que falamos aqui, obviamente, na Bíblia, né, agradecer aqui ao Alan, que está no estúdio, a todos que fazem a Dr. Play, e ao Deoclésio, que comanda todas as ações digitais, que inclusive é pastor também, portanto, é o que dizemos, o ambiente aqui do podcast Mais Vida é sempre verdadeiramente iluminado e cheio de informação. Vamos agora para Maryland e uma próxima tela que vai aparecer aí. É lógico que a gente fica muito estimulado, e eu também, como educador, quando a gente se refere à criança, eu desenvolvi um projeto há 4 anos, que é o Nós Salvamos Vidas, inclusive motivo básico do nosso programa podcast aqui, Mais Vida. E a gente vê o quanto é importante essa formação, que muitas vezes falta na família, aí falta na escola e por aí vai complicando. Aí vem a minha pergunta, até que ponto se dá essa formação do lobinho? Quais são as tarefas realmente? Eu sei que tudo tem um limite. Eu servi exército. Eu, quando me lembro, escoteiros, eu estou vendo assim que eu estava um pouco enganado, mas só me remetia ou só me remete ao exército. Eu nunca me lembro, por exemplo, de aeronáutica ou marinha. Escotismo só me lembra ao exército. Há essa ligação das crianças que vão entrar, eles já pensam em fazer algumas tarefas que militares fazem. Como é que funciona? Na verdade, esse seu pensamento é o que a maioria da população também liga, que vê a organização das crianças, dos jovens, e já pensa logo, é alguma coisa remetida com o exército, mas não é. Na verdade, a gente ensina a disciplina, sim, ensina regras, mas que eles convivem no dia a dia. Então, a criança ela aprende, por exemplo, a se vestir sozinha, a carregar suas próprias coisas, que até eu brinco muito, eu faço, mãe, aqui você está invisível, a criança aqui ela está resolvendo por ela mesma. Então, a criança aprende a compartilhar, a gente tem um momento do lanche, e as tarefas que eles fazem realmente são desafios do dia a dia. Então, aprender a arrumar a própria cama, aprender a estudar sozinha, a organizar seu ambiente de estudo, a ajudar um idoso, a ajudar um amiguinho que está precisando, a cuidar dos animais. Então, assim, é muito mais para a vivência do dia a dia do que realmente só regras fundamentadas na questão do militarismo, né, na verdade. Ou seja, tudo tem as normativas, né, obviamente as regras, e vem uma pergunta que eu julgo muito interessante nas minhas pesquisas hoje para a Flávia. Flávia, a gente hoje fala, e está no lema também do escotismo, no caso, a inclusão. Aí eu pergunto a vocês se deparam, às vezes, com crianças que vêm de problemas bem sérios sociais, como, por exemplo, drogas,
Outra coisa que eu vi, que há uma tendência mundial e até um incentivo para receber crianças, estou citando, por exemplo, autistas. Vocês têm experiências desse tipo aqui na Paraíba? Sim, temos sim. Eu já participei de eventos aqui na Paraíba, que uma criança acampou 3 dias, não era do meu grupo escoteiro, era de outro, mas eu achei a coisa mais bonita e significativa. Era uma criança com Down. E ela não necessariamente fazia os jogos no mesmo ritmo que as outras crianças e participava normal. A gente teve um congresso, tinha uma chefe exclusiva só para ficar dando atenção a ela, cantando canções, fazendo dentro da logística, tentando interagir o máximo possível com aquela criança dentro do grupo daquele evento escoteiro, que era um acampamento regional de Lobinhos. A gente teve agora um congresso em Campina Grande, onde um dos módulos temáticos foi autismo e escotismo. E aí a psicopedagoga explicando, a gente tem sim nos grupos muito casos de autismo. No nosso grupo a gente já teve criança com déficit de atenção, com TDAH, e a gente procura, na medida da limitação da criança, que tem uns mais avançados ou não, incluir ela em todas as brincadeiras. Se em algum momento vai ter um balão estourando e ela é sensível ao barulho, aí a gente tenta afastar ela um pouquinho daquela brincadeira, ela vai ficar um pouquinho mais afastada naquele momento, depois ela retorna para ficar junto de todos. Mas a gente tem sim, a gente recebe, mas principalmente pela parceria com os pais. O pai tem que ser muito claro nisso. Porque, Fábio, também acontece o contrário. Tem muitos pais que não reconhecem. E aí ele está assistindo muita televisão em casa, mas aí não reconhece que a criança tem alguma condição que precisa ser trabalhada. Ah, não, ele é só muito inteligente. Mas é uma criança que não se concentra. E aí a gente, na hora, tem que conversar muito com o pai. Porque à medida que o feedback da família com a gente, é mais fácil a gente inserir essa criança. A gente conseguir fazer com que ela entenda aquele jogo, aquela brincadeira, que vai perder, que vai ganhar. Porque para eles é tudo grande diversão. São jogos e brincadeiras. Só que aquele jogo é de cooperação, aquele jogo é de raciocínio, aquele jogo é de força. Então, dependendo daquela brincadeira, ele tem que usar alguma coisa, ou trabalho em equipe, ou ser mais rápido, ou pensar rápido. Então, dentro do método educativo escoteiro, a gente tenta, sim, a gente consegue o máximo possível incluir as crianças. Merilande, como tirar o celular do escoteiro na hora das tarefas? Eu acho que isso hoje é uma condição muito árdua, principalmente agora com a inteligência artificial, que está querendo substituir até o apresentador, mas não vai conseguir. E aí, Merilande? É uma das regras, que isso aí vai para todos os ramos, que do momento que ele chega na atividade, de preferência, ele nem leve o celular. Ou então, às vezes, precisa avisar os pais, mas no momento que chega na atividade, o celular é desligado e é guardado. Se a criança ou o adolescente insiste naquele momento em pegar o aparelho, aí sim a chefia intervir e a gente recolhe o aparelho e no final da tarde, no final da atividade, a gente devolve e até explica para os pais, a gente recolheu porque aqui a gente precisava da concentração dele para a atividade. Então, para a gente tem sido até bem funcional essa questão, porque as crianças realmente elas entram na regra, elas entram no movimento e ali estão prontas para o escotismo mesmo. Vamos ver agora na sequência, e vai seguir uma pergunta para a Flávia, vamos ver o que aparecerá, o escoteiro e o método educativo. Flávia, eu tenho uma percepção, posso estar enganado, você pode me corrigir, não tem problema algum. Eu acho pouca divulgação. Eu digo a mídia, eu estou me referindo à mídia como um todo. Por exemplo, você vê, eu me considero uma pessoa bem informada, estou sempre muito atento aos acontecimentos e eu, para ser sincero, eu não consegui visualizar as atividades de vocês. Eu estou falando no âmbito da mídia. Entendi. A gente fala uma mídia como um todo. Como você vê isso e se isso é uma realidade aqui na Paraíba, por exemplo? É assim, o escotismo é muito forte nas regiões sul e sudeste. E quando chega da Bahia para cá, ele já tem uma menor divulgação. Apesar de ser um movimento educativo super interessante, somos voluntários, então não tem fins lucrativos, é apolítico. Não tem, alguns grupos escoteiros eles se ligam à religião. Tem, por exemplo, grupo escoteiro católico, grupo escoteiro evangélico. Mas, em regra, somos ecumênicos, a gente recebe qualquer religião, qualquer pessoa, até para trabalhar a diversidade com eles, né? A aceitação, a socialização. Mas realmente tem muito pouca divulgação. Olha, ano passado a gente fez uma campanha junto do Hemocentro, a gente fez campanha de doação de sangue, tivemos mais de 20 doadores, só dos pais e dos chefes escoteiros. A gente fez campanha de doação para abrigos, que agora não pode chamar mais, não são mais abrigos de menor, né? São casas de apoio. A gente fez várias, todo mês, como um dos nossos lemas, né? Boação é fazer a boação.
A gente estimula sempre as crianças isso. Abrigo de animal abandonado, a gente juntou ração. Então, a gente faz muitas campanhas. Só que são campanhas que ficam mais dentro dos grupos de escoteiros, né? Não se tem tanta divulgação pela mídia, pela grande mídia. Você, eu acho que talvez isso, um trabalho sem patrocínio, um trabalho voluntário, mas isso não importa. O que importa é que a gente está plantando a sementinha. Porque eu acho que a base é as crianças. Quando eles aprendem a respeitar o idoso, respeitar o mais velho, que é isso que a gente passa para eles, respeitar o meio ambiente, respeitar os animais, isso aí a gente vai formando uma estrutura para as futuras gerações. Eu digo sempre, a gente se preocupa com um mundo melhor para os nossos filhos. A gente não pensa no filho melhor para o mundo. E é isso que o escotismo tenta pregar. Fazer uma escola de vida, fazer melhores cidadãos, para no futuro essas crianças, jovens, adolescentes, né, chegarem na sociedade muito mais preparados, muito mais capacitados para enfrentar as diversidades. Você falou aí, eu quero exaltar até uma grande amiga, já esteve aqui, a doutora Shirlene Gadelha. Ela, inclusive, é embaixadora do projeto Nós Salvamos Vidas e é a diretora-geral do Hemocentro da Paraíba. Há muitos anos, inclusive, faz um trabalho maravilhoso. Fiquei muito contente quando você falou de toda essa parceria. Eu tive anotando alguns dados aqui em relação, achei muito interessante o caso da Catarine Emanuela. Não é isso? Ela ganhou um prêmio muito substancial agora, inclusive, pelo que eu pesquisei, é a primeira, vamos dizer, escoteira no Brasil e no mundo a receber esse título, que ele foi, vamos dizer, criado até recentemente. Foi uma medalha. Essa, não é? Creio que no ano passado, e ela tem toda uma ligação com a parte de física, que eu tanto adoro, né, com astronomia e por aí vai, e até a NASA olhou para ela, não foi isso, Flávia? Exatamente, tem uma condecoração especial que foi criada pela União dos Escoteiros do Brasil, que é o nome do órgão a nível nacional que a gente é afiliado, e pela participação dela nas Olimpíadas de Astronomia, pelas Olimpíadas de Física, Astronomia, que ela participou como escoteira. Ela disse que levou os princípios do escotismo para o estudo dela, e por esses destaque que ela teve, ela recebeu essa condecoração especial, voltou agora para o Brasil, porque ela já está nos Estados Unidos, para receber a condecoração. Por isso que eu digo, como o escotismo está totalmente ligado. Coisas que você aprende no escoteiro, você leva para a sua escola, para a sua família, para a sua comunidade. E foi o que aconteceu com ela. Ela gostava da parte de astronomia e nunca deixou de desistir. E aí a União dos Escoteiros do Brasil, para reconhecer esse esforço dela, criou essa condecoração e foi entregue uma medalha. A gente tem muitas coisas assim, para estimular as crianças, a gente tem muitos distintivos, a gente chama especialidade, mas são tipo condecorações pelo esforço que ele teve. Ele se esforça para conquistar um conhecimento a mais, aquilo que a gente vê dos filmes americanos. Lá vai ele ganhar um distintivo. Tem criança que é louca por distintivo, que vai atrás dessas conquistas. Eu faço natação, então eu tenho distintivo de natação. E aí só vale para os jovens. Não deixa de ser uma forma de estimular e chegar, quem sabe, um dia a uma condecoração maior como essa. Com certeza. Vamos para o próximo tema e eu vou perguntar a Merilande. Merilande, vê mesmo, eu servi o Exército, isso faz muito tempo, foi em Campina Grande, ainda era 5ª Companhia de Infantaria Motorizada, que hoje lá, há muito tempo, se chama 31º Batalhão de Infantaria, né? Passou de companhia para batalhão, mas eu servi aquele tempo básico, cerca de 1 ano, ainda fiz um curso no final, aí me tornei no finalzinho cabo, quer dizer, foi uma grande conquista, eu saí de soldado raso para cabo, mas foi uma experiência que até hoje é válida na minha vida. Ou seja, até hoje eu consigo, a nível de experiências daquela época, eu consigo até hoje reproduzir na minha vida. Os atos, às vezes, simples, de se forrar uma cama, de se, sei lá, lavar um banheiro, coisas que fazíamos. Até que ponto chega esse treinamento no caso dos lobinhos? Eu sei que no Exército até sangue de galinha eu tomei. Eu sei que as crianças têm que ter um certo cuidado hoje. Mas aí, até que ponto vai o que eles aprendem a nível de selva ou de um futuro problema ou situação que eles venham a enfrentar de sobrevivência? E aí? Pronto, aí no caso eu vou falar realmente do ramo lobinho, porque é onde eu estou mais integrada. Mas, assim, como o Flávio falou, que eles recebem distintivos de especialidade.
E o lobinho, ele tem, além de tudo, um mapa que a gente chama de progressão. Então, ele vai atingindo etapas de crescimento e de conhecimento dessas atividades diárias. Então, como falou, arrumar a cama, provar uma comida que ele olha assim, nunca provou e diz que não gosta. Então, a gente lança desafios. Digo, essa semana o desafio é comer uma verdura diferente por dia, comer uma fruta diferente por dia. Então, crianças que não comiam nada, que tinham aquela alimentação mais seletiva, elas começam a se permitir esses desafios também. Então, eu aprendi a arrumar minha barraca, a forrar minha cama. Então, a criança ela vai se desafiando, se desenvolvendo e mostrando para os outros que ela é capaz. Então, não chega nem a ser uma concorrência entre eles, mas uma ajuda mútua. Porque tudo que a gente prepara também tem a questão de, a gente vai acampar quando? Então, a gente sempre coloca, você precisa se organizar na sua barraca, nas suas coisas, para a gente ter um acampamento legal. Então, a criança já vai pensando que ela se preparando no dia a dia, ela vai ter a recompensa de se dar bem no acampamento, de aproveitar mais. Então, tudo isso a gente coloca justamente para as crianças menores, porque elas vão crescendo acostumadas com essa rotina. Sempre tem uma rotina de aprendizado e de desenvolvimento para elas. Já arrumou sua mochila, já lavam seu prato. E a gente sempre orienta, você que tem que arrumar sua mochila. Claro que os pais ajudam. Porque a gente já pegou em acampamento, o menino com um shampoo e um condicionador na mão e dizer, chefe, qual shampoo? Ou seja, aquela criança aqui em casa, ele nem uma criança com 8 anos de idade, 9, que já lê rótulos, ele não lê o rótulo. Porque deve estar, provavelmente, acostumado a mãe botar o shampoo na cabeça dele. Verdade. E aí, quando ele se vê, entre aspas, só dentro do escotismo, né, a gente ajuda. Aí a gente... Fulaninho, vamos ler o rótulo. A gente já dá uma ajudinha. Porque a gente pensa que isso não evolui, mas eles vão evoluindo à medida. Amarrar um cadastro. Mary já deu instruções de amarrar cadastro. Já brincou com eles de ter alguma brincadeira, tirar o sapato rápido, botar rápido de volta. E aí, que não consegue amarrar o cadastro? Então, todo mundo vai ajudar, porque são os menores, né? De 6 anos e meio, 10. Então, são pequenas coisas que a gente recebe o feedback do pai, o retorno do pai. Ai, como ele cresceu, ai, como ele evoluiu, ele não fica mais tanto tempo no celular. Depois de um acampamento, é tanta gente dizendo que o menino comeu tudo, muita criança com seletividade alimentar atualmente. Muita. Verdade. Eu entrevisto, obviamente, muitos médicos, já foram mais de 400, e a gente vê toda essa dificuldade, mas o importante é que temos pessoas e grupos com esse compromisso. Flávia, são 4 grupos diferentes escoteiros aqui na Paraíba, é isso? Isso. Campina Grande tem um? Tem também, então 5 grupos lá. E agora. Vocês são unidos ou tem briga? Porque eu fico preocupado também com isso. No mundo atual, as pessoas estão muito agitadas. E aí? Não, com certeza. Vou até aproveitar esse gancho e falar da organização completa. A União dos Escoteiros do Brasil, que é a sede maior, é o órgão maior, ele tem mais de 100 anos. O escotismo chegou no Brasil em 1910, através de um barco de marinheiros de Minas Gerais, o nome do Encoraçado, Minas Gerais, um barco de marinheiros ingleses, porque começou a ligação com o militarismo, é isso. Um militar inglês fundou o escotismo. Então, por isso que tem essa uniforme, ferramenta, algumas coisas de cobrir, de sentido, não é a forma livre como faz no Exército, né? Não é aquela coisa, mas tem um pouquinho de organização parecido. E aí, a nível nacional é o EB, a nível regional, estadual, a gente chama região, mas é o estado. Cada estado tem sua região escoteira. E, a nível local, cada cidade vai ter suas unidades escoteiras locais, que eles chamam UEL, Unidade Escoteira Local, que são os grupos escoteiros. E aí, para fundar um grupo escoteiro, basta ter adultos voluntários e jovens. E aí, a distribuição no escotismo, no geral, ele foi criado pelo militar, ele era básico, ele era para viver na selva, primeiro socorro, sobrevivência, cozinhar, sinais de pista, saber se orientar. Então, tudo isso foram princípios do militarismo que Robert Stephen Smith e Baden Powell, que é nosso fundador, em 1909, em 1907, fez o primeiro acampamento. Ele fez uma experiência, com a experiência que ele tinha no escotismo, e colocou 20 jovens numa ilha, lá no Canal da Mancha, a ilha de Brauci. E aí, dentro dessa experiência, ele viu que fez tanto sucesso que ele começou a escrever em fascículos, Escotismos para Rapazes. É o nome do livro, que eram fascículos quinzenais. E foi um sucesso na Inglaterra, foi um sucesso no mundo, se espalhou e assim foi fundado. Na unidade escoteira local, agora voltando para a sua pergunta original, nós tínhamos em João Pessoa 11 grupos escoteiros. No retorno da pandemia, retornamos 4. E desses 4, tem diversas modalidades. O escotismo, 90% ele é igual, o programa educativo é o mesmo. Então, a criança vai tendo que cumprir aquele passo a passo. A gente tem até uns mapinhas de progressão que tem uns passinhos mesmo que eles vão cumprindo. E aí tem a modalidade básica, que foi originalmente formado. Tem a modalidade do mar, que aí foi os militares ligados ao mar, puxaram um pouquinho. O que é que muda? 10% do programa está voltado relacionado à atividade do mar. Para a gente, que nós somos o Grupo Escoteiro do Ar, somos o primeiro Grupo Escoteiro do Ar desde João Pessoa,
tinha o Santo Dumont em Campina Grande com mais de 30 anos, é o grupo escoteiro do ar mais antigo da Paraíba. E a gente foi fundado em 2015, temos 7 anos. A diferença da gente, a gente tem 10% do nosso programa educativo é voltado à modalidade do ar. Então, os meninos vão fazer uma réplica do 14 bis, vão fazer um foguete de garrafa PET, vão fazer um aeroplano, o aviãozinho de papel. E aí, dentro dessa brincadeira, dessa construção desse brinquedo, a gente vai explicando um pouquinho de aerodinâmica, um pouquinho de equilíbrio. Então, eles têm um pouquinho de noção do vento. Ó, o vento está para cá, então vamos lançar assim, porque tem que ser contra o vento para poder decolar. Então, a gente vai dando pequenas instruções, que dependendo da idade, né, voltadas à modalidade. Nós somos o único grupo do ar, a maioria dos grupos de João Pessoa são do mar. O Dragões do Mar, Almirante Tamandaré, porque é uma cidade litorânea, né? Então, a maioria são grupos voltados à modalidade do mar, então tem esses 10% do programa educativo do mar. Nós somos, sim, uma grande fraternidade mundial. Nós somos, sim, obviamente, como humanos, tem os brios, lógico. Tem grupos com mais de 40 anos, então é um grupo que tem mais pompa. O nosso grupo é, digamos, um bebê. Nosso grupo tem 7 anos, está todo mundo aprendendo junto. A gente tenta priorizar, realmente, esse negócio da família. Eu digo que o Grupo Ubuntu é a nossa segunda família. A gente prioriza a união, a gente não quer crescer em quantidade sem qualidade. Eu prefiro que o meu jovem seja bem acolhido do que eu ter 200 jovens, que eu não sei nem o nome. A gente se esforça, nem que a memória, assim, a memória não é tão boa, mas eu tento me esforçar e chamar todo mundo pelo nome, principalmente os novatos. A gente é uma grande família. A gente sempre prioriza, assim, nos nossos entregas, cerimônias, eu sempre digo, ele conseguiu, você também consegue. Corra atrás. A gente sempre estimula isso dos jovens, naquela competição contra você mesmo. Você tem que competir contra você mesmo. E aí, nos grupos escoteiros também existe isso, entendeu? A gente faz atividades intergrupos, que no programa do estadual tem. Os acampamentos intergrupos, eles têm os nomes de acordo com o ramo. O Lobinho é Arelo, acampamento regional de lobinhos. Para os escoteiros é ARP, acampamento regional de patrulhas escoteiras. A Gás, para o sênior, Grande Aventura Sênior, e Arrepio, que é dos pioneiros. Então, todos os grupos de Paraíba se unem nesses dias, de acordo com o ramo, para fazer uma atividade intergrupos. E aí, para eles, é uma grande festa, porque conhecem pessoas de outro grupo, mostram o que eles aprenderam, aprendem com outro grupo. Então, é, sim, uma grande fraternidade escoteira. E aí, obviamente, tirando essa questão humana, que tem uns que têm mais brios do que outros, né? Tem mais pompa do que outros. Quero fazer até um agradecimento aqui no podcast Mais Vida, estamos ao vivo. Motivo até da indicação da nossa entrevista está aqui nos nossos estúdios, a Cláudia Cunha, a Claudinha, que faz um trabalho maravilhoso, um projeto sensacional de uma visibilidade, justamente, Mares Sem Plástico. É uma pessoa dedicada, lógico, tem o ofício como educadora na universidade, mas tira o seu precioso tempo para salvar vidas. Sabemos que não é fácil, o Brasil agora caiu no ranking da generosidade e do voluntariado, portanto, cada vez a gente precisa mais dessas pessoas que fazem realmente a diferença. Portanto, assim, de coração já quero dizer que Cláudia e o seu projeto, as suas atividades estão amplamente convidados para qualquer momento aqui no programa, no Saúde Master, que eu também apresento. Eu tenho reiteradamente convidado a Cláudia, porque são muitas atividades, mas haverá um momento de Deus. Muito obrigado, viu, Cláudia? Mais um exemplo de como chega no escoteiro. 2 filhas lobinhas. É uma verdade. Foi chegando no nosso grupo e verdade. Hoje é uma grande aquisição. Nos ajuda em várias áreas, nas mídias sociais e também agora nesse link. Merilande, como se dão as reuniões? Há um ciclo, assim, vamos dizer, definido semanalmente, tal horário, há uma regularidade. Lógico, tivemos a fase da pandemia, vamos esquecer, mas agora já temos todo um horário de reunião. Existem acampamentos mesmo que se possa ir para um local adequado. Como é que funciona? Isso, nós temos, até na pandemia, a gente conseguiu manter a regularidade dos encontros. Eram encontros virtuais, mas os nossos encontros acontecem todos os sábados, em sede, das 2h30 da tarde às 5h30 da tarde. Então, a criança, no sábado, é o compromisso conosco. Então, elas também já aprendem mais isso, que é o compromisso de um sábado à tarde, ela saber que tem uma atividade escoteira. E a gente tem todos os sábados, nós temos nossos encontros. E o grupo ele tem o calendário anual, que são atividades em comum, atividades regionais, atividades externas que a gente precisa fazer, e cada ramo faz o seu calendário também.
Então, a gente tem uma regularidade de, por exemplo, ter 3 atividades em sede e uma atividade externa. E nessa atividade externa pode ser uma trilha, pode ser programado um acampamento, e sim, as crianças vão acampar mesmo, montam barraca, como é a alimentação que tem. Claro, na questão do ramo lobinho, os adultos são responsáveis por essa alimentação, até porque não dá tempo de o chefe parar aí com as crianças fazerem a comida. Então, a gente tem essa equipe de apoio. Os outros ramos também se programam para essas atividades externas. E aí, às vezes, é uma tarde de cinema, é uma trilha, é o acampamento também. E a gente vai mantendo, sim, essa regularidade das atividades. Tanto que na próxima sequência, ainda aproveitando o tema, vem justamente, creio que a lei, né, o regimento, lei do lobinho e as virtudes pioneiras. Vou começar pela Flávia e depois a gente interage dentro desse conceito. Flávia, a nível de você na presidência, vamos dizer assim, você sempre está submetida a outros setores, a um órgão maior, ou você tem a criatividade, ou pode ter a criatividade de lançar algum programa, lógico, tudo dentro das normas. Há essa liberdade ou é uma coisa muito engessada? Eu fico preocupado porque quando eu vou para qualquer local e que eu não tenho a liberdade em criar dentro dos parâmetros éticos, eu já fico aperreado e vou-me embora. E no caso, como é que funciona lá? Toda a organização do escotismo no Brasil é regida, vou fazer de conta que é a Constituição da gente, pelo POR, que é Princípios, Organizações e Regras. Essa sigla POR é isso. Então, a nossa Constituição. Então, as regras também tem regra para tudo. Regra do uniforme, regra do fardamento, regra da idade das crianças, da quantidade máxima de crianças. Às vezes, o grupo escoteiro não cresce mais porque a gente tem uma limitação. Só podem ser 24 crianças por alcateia. Só pode ser 32 crianças, adolescentes do ramo escoteiro. Porque é o máximo para poder também aquele programa educativo ser desenvolvido. Então, a gente tem regras, sim. Mas não são regras, a regra, sim, diz o número máximo. Mas não diz qual o tipo de criança, se é menino ou menina, se for separar por menino ou menina. Então, dentro do grupo, a gente tem uma flexibilização. A gente consegue aplicar o programa educativo, mas não está totalmente engessado. Mas essas regras são importantes, porque senão fica também... O grupo escoteiro, a gente brinca sempre assim, o grupo escoteiro não pode ser recreação. Nós não somos recreação, nós não somos babado de luxo, porque tem muito pai que, vou passar o sábado à tarde no shopping e deixa a criança lá. Não, a gente tem um programa educativo, a gente tem progressão, as crianças vão evoluindo nas dificuldades, no conhecimento delas. Então, essa regra é importante, para que todo mundo conheça e todo mundo saiba que todos são capazes de chegar àquele mesmo ponto, para não ficar aquela coisa muito subjetiva. Eu gosto dessa criança aqui, essa criança vai chegar ao nível máximo de escotismo, vai receber o maior distintivo. Aquela ali é mais ou menos, que eu não gosto muito dela. Não, se ela cumprir as regras, se ela tem vivido toda aquela progressão, ela tem o mesmo direito. Em tese, né, se ela se esforçar e chegar lá. Então, a gente tem regra, mas a gente está. E essas leis é uma forma de passar o método escoteiro para ele. O Mério vai falar do lobinho. Quantas vezes você já escutou que o escoteiro é uma pessoa de palavra, que é uma pessoa honrada? Isso está dentro da lei. O escoteiro é leal, é o artigo 2º da lei. O escoteiro é limpo, é feliz, protege, é amigo das plantas e dos animais. Então, dentro de um artigo de uma lei escoteira criada, a gente desenvolve com eles toda uma consciência. Eu não sou escoteira só quando eu estou lá no grupo escoteiro. Eu sou escoteira em todo momento da minha vida. Se eu passar na garagem do meu prédio e achar um papel, inconscientemente, eu pego esse papel e boto lá. E eu não penso assim, não, porque eu sou escoteira, eu vou juntar o papel. Mas aquilo vai ficando incutido na sua personalidade. E nas crianças também. Então, a gente já começa a aplicar o que a gente aprende ali para a vida. A gente leva aquele ensinamento mesmo para a vida. E esses artigos são mais ou menos isso, são orientações de lealdade, de amizade, dividir equipe. Usa os 10 artigos da lei escoteira, e para os lobinhos são 5 artigos, né, que eles são menores, então se adapta aos pequenos, são essenciais para a gente levar para a vida. Quanto mais gente conhecesse isso, melhor seria para a humanidade. E, no caso, os escoteiros, eu falo como um todo, eles mesmos se mantêm, vocês recebem alguma verba ou podem receber de órgãos, de organizações, ou cada pai ou cada escoteiro é que mantém toda a história? As unidades escoteiras são autônomas e elas não têm, 99% que eu saiba, não tem patrocínio. A gente se financia pelos próprios pais, as famílias. A gente tem uma contribuição, que a gente não pode nem chamar mensalidade. No nosso grupo é R$30, é um valor simbólico, que é por pessoa, por criança, para poder aquele material de expediente, água mineral, material de jogos, o kit de primeiros socorros, tudo que a gente precisa, né, de material, os materiais de atividades, de brinquedo, bambolê, bola, tudo que a gente desenvolve com eles, a gente tem essa contribuição mensal de R$30. E, a nível nacional,
Assim como você, quando entra numa escola, você faz a matrícula, a gente tem o registro anual, que seria a matrícula, na União dos Escoteiros do Brasil. Então, você paga aquela matrícula quando você entra no movimento, e aquela matrícula vale 12 meses. Então, se a criança entrou em agosto, vale até agosto do ano seguinte, e assim vai, não importa o mês que entrou. E aí, nesse registro anual, você recebe sua carteirinha de escoteiro, que dá desconto em algumas farmácias, em cursos de línguas. A gente tem umas parcerias, né, a nível nacional. E a nível local, 99% é financiado pelos pais. A gente, os chefes se financiam, né, e os pais também que ajudam na manutenção do grupo escoteiro. Normalmente, e hoje, quando a gente pensa em verbas no âmbito político ou coisa parecida, a gente tem que ter até um certo cuidado, né? Isso. Às vezes é melhor nem ter essas verbas e procurar outros caminhos, muitas vezes da iniciativa privada A gente e está um por aí pouquinho nessa vai, caixa né? burocrática, o nosso grupo está se empenhando em tirar a declaração de utilidade pública, que é um cunho político, porque como nós fomos criados no Aeroclube, e como o Aeroclube da Paraíba foi desapropriado do Bessa para a criação do Parque da Cidade, hoje nós não temos sede. A nossa sede, que por 7 anos foi lá onde a gente guardava todo o nosso material e desenvolvia espalhado no Aeroclube, a gente está precisando de parcerias nesse sentido, de legalização jurídica, todo o CNPJ, tudo da gente funciona tudo direitinho, mas a gente precisava dessa declaração para conseguir alguma sede. Porque muitos grupos escoteiros já se desenvolvem em locais públicos. A gente tem um grupo escoteiro na Bica, a gente tem um grupo escoteiro no DED. Então, são locais que são públicos, mas que tem uma sedezinha do grupo escoteiro. Então, nessa luta, a gente começou a querer formalizar essa declaração de utilidade pública para facilitar essa via de conseguir, no futuro Parque das Cidades, nossa sede original, que lá também mantivéssemos nossa sede para desenvolver atividades. Ô Merilande, e se um lobinho quiser virar um lobão e não cumprir as ordens, tem alguma punição, alguma infração? Como é que funciona? Porque tem umas crianças que são muito ativas. É um pouquinho complicado lidar com isso, mas, como eu disse, a gente conquista o respeito das crianças. E na Alcatea, eu sou a chefe aquela, que é a chefe que comanda, e tenho os meus assistentes, que as crianças também batizam esses assistentes com os nomes da história do livro da vida de Mowgli, né? E aí, às vezes, a gente precisa, sim, puxar um pouquinho mais a rédea. E aí, quando a criança está muito empolgada, eu quero tirar tal especialidade, eu quero ser prima, eu quero ser segundo, que são as eleições que a gente faz. Quando a criança não está dando exemplo, eu faço, você vai aguardar, porque o seu exemplo agora não está sendo bom para os seus amigos. Então, a gente vai pensar um pouquinho, vou lhe afastar um pouquinho dessa atividade, mas nunca dizer que não vá mais para o movimento escoteiro. Isso aí, não. A gente pede que nem use isso como um castigo. Às vezes, alguns pais fazem, está muito desobediente em casa, não vai mais para o movimento escoteiro. E a gente avisa, não deixa de ir. Porque ali ele vai poder ver com os outros o quanto ele precisa melhorar. Então, às vezes, a gente fica aqui perto da chefe, mas não participa desse jogo, não vai poder receber isso aqui agora, você vai ter que trabalhar para conquistar isso aqui futuramente. Então, assim, a gente vai tentando dosar essa energia, porque a criança tem muita energia, mas de uma maneira também que a criança se sinta recompensada pela sua melhora. Então, isso traz bastante resultado para a gente. Vamos ver agora, na sequência, a próxima tela, que vai falar, ou está falando, no âmbito geral da nossa conversa, né? A formação dos jovens no movimento escoteiro. É aquilo que eu falei, né? Na minha pequena experiência militar, mas eu noto que isso refletiu para toda a minha vida, né? De forma, obviamente, positiva. E eu não tenho dúvida, eu ainda fui do tempo, né? Estou me lembrando agora, me remetendo, eu sei que a vida é feita de mudanças, mas eu cheguei a dar aula nas Damas, no Imaculada Conceição, em Campina Grande. Estudou lá no Colégio das Damas. Eu, quando ministrei aula nas Damas, eu peguei uma fase que ainda não era misto. Eram só mulheres que estudavam, meninas que estudavam. E foi um momento assim muito prazeroso. Eu guardo até hoje da minha vida só a importância. Quando o professor chegava, quando eu chegava em sala de aula, isso era natural para a época, todos os alunos, as alunas se levantavam. Tínhamos todo aquele ritual anterior, normal, de se tocar o hino nacional, de se cantar o hino. Eu me lembro das caixinhas de som que tinham em cada sala de aula, que havia uma palavra
normalmente ou bíblica ou palavra de autoestima naquele dia emitida ou pelos padres ou por algum aluno escolhido ou pelos professores, e isso faz toda uma diferença na formação. Por isso que eu vejo a grande importância no trabalho que vocês fazem. Vocês estão de parabéns, viu, Flávia? Muito obrigada. Faz sim. Nesse trabalho de formação, como eu disse, a gente tem um programa educativo, mas a gente também tem uma sequência lógica para poder as atividades serem concadeadas. A gente sempre começa a nossa reunião com a saudação à bandeira. É uma cerimônia inicial, onde as crianças, onde o grupo todo fica junto, se reúne, e aí sauda a bandeira, cumprimenta, faz uma oração. A gente chama essa cerimônia de boa, que é a nossa inspeção, a gente faz o hasteamento da bandeira, a gente faz uma oração e a gente dá os avisos iniciais. Depois todo o grupo se separa por ramos, como eu disse, o programa educativo ele é de acordo com a idade da criança. Os lobinhos têm uma reunião, os escoteiros têm outra, o sênior tem outra e o pioneiro tem outra. Porque de acordo com a idade, a atividade vai ser diferenciada. E aí, para eles, é uma brincadeira, como eu coloquei. Eles vão brincar, vai ter o jogo quebra-gelo, depois eles vão ter uma instrução, depois vão ter parada para o lanche, depois vão ter outra brincadeira. E aí a gente intercala sempre as instruções com as brincadeiras, né? Para eles pensarem que é tudo brincadeira, mas tudo ali tem um fundo lúdico. Então, a gente consegue, nessa formação, toda criança, quando chega, ele passa por um período introdutório, que é para ele conhecer o lema, conhecer as leis do escotismo, conhecer as formações, conhecer quem é os chefes que vão trabalhar com ele toda semana. Então, nesse passo a passo, passou o período introdutório, ele conquista o direito de usar o lenço. A gente sempre diz assim, tem pai que chega e diz, quanto é que custa? Não custa. Não é um valor financeiro. A criança tem que chegar no grupo, tem que se adaptar ao grupo, tem que estar familiarizada ao grupo, passar pelo aquele período introdutório, que geralmente são 9, 10 pontos que ele tem que conhecer, até o significado do nome, o lema, e aí ele tem direito a receber o lenço, como se fosse um prêmio, porque ele está integrado ao grupo. A gente chama integração. Porque o lenço escoteiro, Fábio, não sei se você sabe, é o que diferencia um grupo escoteiro de outro. Então, se tiver 1 milhão de grupos escoteiros no mundo, cada grupo vai ter o seu lenço. Não sabia, interessante. Cada grupo tem seu assim, lenço. Lógico, a diferenciação estaria ou está nas cores, Isso, caso. nas cores, aí usa o emblema, né? Tem muitos grupos são bordados, o nosso é como que chama isso redondo? Bolacha. É uma bolacha. É um círculo, tem grupo que é bordado, a gente é um distintivo, eu vou dizer assim, um distintivo. E as nossas cores são com base da Força Aérea Brasileira. Como eu disse, o nosso fundador então ele colocou os ilhóis. Eu não sou costureira, eu não sei o nome disso. Inclusive, estou observando aqui, né? Chama farda mesmo? São uniforme. Uniforme, né? Muito bonito, né? Vocês estão como teria que está devidamente aí caracterizada. Isso. Hoje eu vejo que não tem nenhum problema, porque a inteligência artificial, se mandar criar agora uns 1000 tipos, né, de cores diferentes, aí ele cria. O importante é que tenham cada vez mais grupos para poder levar essa informação que verdadeiramente salva vidas, que está na formação de cada aluno. Vamos para a próxima tela, e aí eu vou fazer uma pergunta a Merilande, na sequência aí, participação dos adultos voluntários. Merilande, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual é o momento, eu sei que você lida mais diretamente com os lobinhos, mas qual é o momento que diz, não, passou para outra fase, já vai poder encabeçar outros serviços ou outros fundamentos dentro do escotismo? E aí? Assim, na questão dos adultos, como Flávia colocou, que começa levando os filhos e disso vai oferecendo serviço e vai ajudando nos ramos, e quando vê, já é chefe, já recebe o batismo. Com as crianças, elas vão passando realmente pela progressão. Do ramo lobinho, a idade limite para ele passar para o outro ramo é 10 anos e meio. Só que aí fica naquela, às vezes tem uma criança que quer entrar já com 10 anos e a gente diz, ou espera um pouquinho, ou já coloca ele no ramo seguinte. E, às vezes, a criança chega muito crua para a gente. Às vezes, não tem noção nenhuma de como é um funcionamento escoteiro, de como se comportar, de como ficar em formação. Então, passa um períodozinho com a gente na alcateia, aprende essas regras básicas, a regra de convivência, o cumprimento escoteiro, saber como respeitar as leis. E daí a gente já diz, essa criança já está pronta para passar para o próximo ramo. É justamente a cerimônia de passagem, que aí tem todo um ritual, toda uma preparação, que isso acontece com a criança naquele momento. Do mesmo jeito do ramo escoteiro. Então, ele passa um período de aprendizado no ramo escoteiro e, quando chega na idade limite,
que são 15 anos, aí ele passa para o ramo sênior e assim sucessivamente. E hoje são quantos no grupo de vocês? No ramo lobinho, a gente está com a alcateia completa, que são 24 crianças. No ramo escoteiro, 30, de 32, de 32 jovens. Há esse limite, esse parâmetro, há um limite. né? Isso. E no ramo sênior, estamos com quantos? Então, todo o grupo tem 82 pessoas registradas. Isso, 82, mas aí vão sendo divididos por ramos. Eu acho que é a primeira vez que nossa alcateia chega a fechar, assim, de fato, de dizer, gente, eu não consigo receber, nesse momento, nenhuma criança mais, porque eu tenho um limite. Então, é uma alcateia 14 bis, já também por causa da modalidade do A, e eles são divididos em matilhas. Então, as matilhas são a cor da pelagem do lobo. Matilha branca, matilha cinza, matilha preta e matilha marrom. E cada criança, quando entra, ela já é destinada a uma matilha. Então, não tem como ficar, entrou mais criança, a gente ficar ajustando. Não, porque ela está identificada com aquela matilha. Ela sabe, eu até brinco com eles, eu faço, esqueça seu nome, mas não esqueça qual a sua matilha. Então, ali ele vai desenvolvendo, junto com as outras crianças, o aprendizado, as afinidades, as amizades, e a gente consegue ir organizando esse trabalho também. Flávia, há uma desistência grande ou relativa? Eu sei que as pessoas, normalmente, isso é da vida do ser humano, às vezes estão motivadas. As crianças hoje, cada vez mais ligadas na tecnologia, podem pensar que aquele tempo que está ali pode preferir estar diante de um joguinho no celular ou de outras atividades. Você acha que há realmente essa prevalência ou há uma desistência? Quando desiste, já tem gente para ocupar a vaga? Como é que funciona? Sim, a gente tem uma rotatividade relativamente grande, mas eu percebo também que é muito relacionado ao interesse da família. Quanto mais envolvida, interessada a família é, mais aquela criança permanece no grupo. Porque a alcateia sempre tem fila de espera, que é os menores. De 6,5 a 10, a gente está sempre com fila de espera. O grupo já chegou a ter 2 alcateias. Porque o número de crianças depende muito do número de adultos. A gente tem que ter 5 adultos para a alcateia, porque é um adulto para cada 6 crianças. E mais aquela, que é como se fosse a loba mais velha. Aquela, que não é a mais velha do grupo, tá? Mas, na experiência do livro, o aquela é o lobo mais experiente. Então, além dela, eu tenho que ter 4 adultos para a alcateia. Então, eu só posso hoje ter uma alcateia porque eu tenho 5 adultos em alcateia. Se eu tiver mais adultos, eu poderia abrir uma segunda alcateia. A desistência acontece quando? Principalmente quando eles vão ficando mais adolescentes. Quando, de 15 a 17, já estão fazendo Enem. Então, o ramo sênior já é um ramo que são jovens que estão estudando para o Enem. De 18 a 21, a gente tem os 4 pioneiros que a gente tem, são universitários. Então, eles já estão com vida de ir na universidade. Então, tem que relacionar, tem que coordenar a vida universitária, a vida do grupo escoteiro, a vida pessoal. E aí, na adolescência, começam os namoros. Então, são muitos interesses envolvidos. A gente sempre tem um ramo lobinho cheio. A tropa escoteira tem uma grande, 32 jovens, bastante jovens, né? A gente está com 30 hoje registrados e uns 4 aí nessa transição de se registrar. Mas aí já surgem mais vagas no ramo sênior, que é 15 a 17, e no ramo pioneiro, que é a partir de 21. E essa evasão, geralmente, é por causa dos pais. Quando o escoteiro, eu tive que insistir, mas ele agora está jogando futebol, está fazendo primeira comunhão. E aí surgem aqueles outros compromissos que conflitam com o compromisso do sábado do escoteiro. E aí acontece essa rotatividade. Mas a gente tem uma regra que a cada 3 sábados seguidos, faltando, sem justificar, ou 5 sábados alternados, a gente abre essa vaga. É por isso que acontece a rotatividade. A passagem normalmente é cronológica, pela idade, mas também há vagas pela ausência, pelo afastamento do grupo não justificado. Eu vi fotos de vocês no Instagram junto de uma aeronave, né, de um avião. Aquilo é aqui em João Pessoa? Isso, é. Porque o Aeroclube até tiraram dali. Vai ser uma praça, né? O avião estava ali, foi para outro lugar, e aí? A nossa sede ficava exatamente em frente ao avião. O restaurante 14 Bis era do lado, aí quando você entrava no portão do Aeroclube, à esquerda, onde era a antiga sede do aeromodelismo, era a nossa sede desde 2015. Em frente ficava o avião. Aquele avião foi doado ao curso. O avião já foi transferido para o novo Aeroclube, lá em Santa Rita, o espaço onde vai ser o novo Aeroclube. E a gente fazendo as atividades exatamente ali na frente daquele avião, né? Onde nós tínhamos todas as atividades nossas eram lá. Como é uma propriedade, não era do grupo escoteiro, era do Aeroclube, ele foi para o Aeroclube. E nessa luta da gente é voltar para o Aeroclube um dia, no Parque das Cidades, no caso, né? A gente já teve reuniões com o secretário do Meio Ambiente. Como a nossa sede era lá, a gente está fazendo atividades provisoriamente numa escola que nos recebeu muito bem, lá no BES, a Escola Chico Xavier, mas a gente tem sempre a necessidade de ter nosso espaço físico
para guardar nosso material definitivamente, que no momento a gente só realiza as atividades lá. A gente não tem o escritório, a gente não tem uma base, entendeu? A gente faz os jogos no sábado, mas volta com todo o material para as casas de cada um dos chefes. E agora, com a Merilande, nós vamos aqui para um tema, estamos quase no final, ao vivo, do podcast Mais Vida aqui, pela Dr. Play. Realmente eu posso dizer, uma entrevista de total utilidade pública. Espero que as pessoas venham a se motivar, a procurar os diversos grupos, a se engajar, como é importante, né, o trabalho da família, e eu creio que o momento nunca foi tão adequado de restauração, de precisarmos levar essa informação, essa educação e termos, vamos dizer, crianças cada vez mais conscientes, mais ligadas com os princípios que vão aparecer aqui, que prezamos, né, muito em todas as nossas entrevistas, e diz aqui, o escotismo em prol do desenvolvimento sustentável. No caso, quais seriam hoje essas atividades sustentáveis junto aos lobinhos? Bem, como já falamos, né, o ramo lobinho ele é todo fundamentado na questão da convivência em selva. Então, a criança ela aprende a respeitar os animais, ela aprende que plantando uma árvore hoje, o ar vai estar melhor, a qualidade de vida dela vai estar melhor, e ela vai estar levando um ambiente saudável para o próximo. A questão do cuidado com os oceanos. Então, tudo isso, todo final de semana, é intuído na atividade da criança. Então, ela aprende realmente que respeitar a natureza é o principal momento para que ela tenha uma vida melhor, que ela possa levar um futuro melhor. Então, há pouco tempo agora, a gente passou pelo um programa que teve mundial, que é o chamado Hora do Planeta, onde a gente fez instruções com as crianças sobre a questão da economia de energia, da economia da água, do cuidado com o lixo que a gente descarta. Então, tudo isso também elas têm esse aprendizado. Então, elas aprendem a separar o lixo, aprendem a importância de separar esse lixo e de reduzir esse consumo, entendeu? Então, tudo isso. A gente já tem a política de não usar copos descartáveis na sede. Então, cada criança, em toda atividade que a gente for, a gente já avisa, leve sua garrafinha com água. Vai ter alguma festinha, algum evento, leve seu copinho de plástico para você usar lá, para não ter que descartar material. Então, tudo isso a gente vai colocando no dia a dia também na criança. Aí, no caso, antes de passar para a Flávia, já quase no encerramento, eu quero já lhe agradecer. E qual seria uma palavra final que você poderia dar para várias crianças e famílias que estão a nos observar? Eu também agradeço a oportunidade, agradeço aqui o espaço. E a palavra que eu daria é o seguinte, que escotismo não é uma regra militar. Escotismo é uma convivência para a vida, é um momento que a criança desenvolve e encontra outros amigos e aprende a viver em sociedade da melhor maneira possível. Flávia, eu quero já de antemão assim, agradecer, dizer que o trabalho que vocês fazem é de suma importância, isso eu não tenho nenhuma dúvida, até porque já fiz muitos trabalhos voluntários. Eu vou só citar um. Quando eu estive por 12 anos em Manaus, a escola particular que eu entrei como professor e me tornei diretor, eu levei para a escola o ensino da robótica. Lá não tinha isso que eu estou falando, é coisa de 18 anos passados. E o que ocorre? Era muito bom a robótica, e hoje ainda existe lá na escola, quando eu implantei, mas uma escola cara. Ou seja, para as pessoas que obviamente podiam pagar, que a gente sabe que é uma minoria. E houve um dia, creio, eu tudo atribuo a Deus, que eu resolvi levar a robótica junto com alunos, professores, coordenadores, isso tudo está na internet, com centenas de vídeos, para tribos indígenas do interior do Amazonas. Aí nós saímos de Manaus em um barco em canoas, a partir da escola, junto com professores, alunos, e íamos até as tribos indígenas, no Rio Amazonas. Geralmente a primeira tribo que fomos foi a Sataré-Maué. Fica a 1h30 de barco a partir de Manaus.
E lá nós chegávamos com as maletas de robótica, hoje presente em várias escolas, até a prefeitura aqui de João Pessoa tem um trabalho antigo com a robótica, de forma que eu me lembro muito bem que índios, a partir de 2 anos, já começavam com as aulas a montar pequenas estruturas robóticas. E a partir desse trabalho, ele foi visualizado nas redes sociais e houve uma projeção mundial. O que eu consegui, quando eu digo o grupo como um todo, conseguimos vários prêmios nacionais e internacionais e até o Guinness Book. Hoje o meu nome consta no Guinness Book como o primeiro brasileiro a levar robótica educacional para tribos indígenas. Eu cito isso nesse momento como forma de incentivo, porque às vezes um trabalho que possa parecer para algumas pessoas simples, pode resultar num resultado assim que fuja até das nossas dimensões, que nunca poderíamos imaginar. Portanto, as minhas palavras são de incentivo, que continuem com esse trabalho belíssimo que vocês fazem. E aqui da Dr. Play só temos a agradecer as suas palavras finais, Flávia, e também pode dizer, obviamente, o Instagram, o que você achar importante para aqueles que queiram participar e observar o trabalho, repito, magnífico que vocês em um grande grupo fazem. Obrigada, Fábio. É como a gente, parafraseando a parábola do beija-flor, né? A gente está só jogando aquela pinguinho de água ali no incêndio. Pode parecer para alguns inútil? Pode. Mas, na verdade, aquilo ali, você está fazendo a sua parte. Então, é o que a gente faz no escotismo hoje. Apesar de, às vezes, aparece não ter tanta projeção, eu tenho certeza que a gente faz a diferença na vida de cada jovem que participa do nosso grupo. Como um jovem escoteiro é um jovem diferenciado. É um jovem que sai daquela bolha de que o mundo gira em torno dele. Ele começa a ver como ele é importante a presença dele para o mundo lá fora. As famílias hoje, principalmente, né, depois da insegurança, está muito... parece que o jovem, a criança é o sol e os pais é o sistema solar, ficam em torno daquela criança. E a gente procura inverter isso, fazer com que a criança perceba a importância dela para a comunidade, para a família, para si mesmo, como ele tem responsabilidade sobre si mesmo. Então, e usando agora para encerrar uma frase do nosso fundador, Baden-Powell, o que a gente faz com alegria não é trabalho. Então, que todo mundo, dentro do escoteiro, somos adultos voluntários, fazemos isso por alegria, por ver que o pagamento da gente é o sorriso de cada criança. Então, muito obrigada pela participação. Conheçam o escotismo, é muito bom. Flávia, e qual seria, por favor, o Instagram, a rede social? Pronto, o Instagram do nosso grupo é Escoteiros Ubuntu. E, além do Instagram, a gente divulga pelo Instagram. Lá tem toda nossa coordenadora de mídias. É verdade. Cláudia, que faz todo o nosso... Lá tem o link de inscrição. Você pode ir na bio, né? Tem o link da inscrição, tem nossos telefones, nosso contato. E nossa sede atualmente é na Escola Municipal Cívico-Militar Chico Xavier, que fica ali no Bessa, próximo à Praça das Fontes. E a gente se reúne todos os sábados. Das 2h já tem gente lá até às 17h30. E atualmente tem vaga para quem quiser entrar, e aí? Para os lobinhos a gente não tem vaga. Para o escoto, a gente tem uma fila de espera. E como tem essa rotatividade, que eles vão completando 10 anos e vão passando, né? Ou então se envolvem com outras atividades. A gente tem a fila de espera para lobinho e a gente tem vaga para o ramo escoteiro. Tem vaga para o ramo sênior, 15 a 17 e para 19 em diante. Então, de 11 em diante, a gente dá um jeitinho. Mas lobinho é o mais complicado. Muito obrigado, Flávia, muito obrigado, Merilande. E assim nós estamos encerrando mais um podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play. E tenham certeza, eu não tenho dúvida alguma, fizemos mais uma entrevista maravilhosa, de grande utilidade pública e dentro do nosso lema maior: nós salvamos vidas.